vídeo de um professor que eu sempre acompanho no YouTube, aí, professor Rock. Muito bom. O cara é muito bom. Pode pesquisar aí. Israel é interessante que lá eu sempre falo isso, né? Eu não consigo entender, por exemplo, a esquerda brasileira, que os esquerdistas brasileiros adoram defender a Palestina, o Irã, né? Eu acho um absurdo isso. Lá no Irã, por exemplo, o homossexualismo é punido com morte. Se você for homossexual lá, você é enforcado. Então, os caras vêm falando, é porque é contra os Estados Unidos. Cara, os Estados Unidos libera tudo. Os Estados Unidos é um país bom. Se você for ver outros impérios que a gente teve no mundo, eu não sou anti-americano de jeito nenhum, eu só é puxar saco dos americanos. Né, daí o pessoal vai defender a Palestina, Irã, contra Israel, contra os Estados Unidos. Pelo amor de Deus, gente. No Israel... Agora, esses comunistas do Brasil, se fala em ir passear ou ir morar, ninguém fala em morar no Irã, em morar na Palestina, em Cuba, querem ir para os Estados Unidos. Você pergunta assim, se você que vai nascer mulher ou homossexual, onde você preferiria nascer? Em Tel Aviv, que é a capital, né, de Israel, ou em Teherã, que é a capital do Irã? Daí você já tira, né? O Israel é o único país ali da região do Oriente Médio que tem parada gay. Lógico, são totalmente de boa. Eles não são radicais, não são... Obviamente tem uma parte ali da... Hã? Sim, Israel é um país fantástico, desenvolvido de tecnologia, de qualidade de vida, assim, de Estado, de direitos, é uma coisa assim, eu sempre falo que é um ponto de civilidade naquela região. Ó. Enquanto os outros tudo obriga a mulher a usar véu e enforca homossexuais, Israel é defensor dos direitos, das liberdades. Por exemplo, Israel, enquanto no Irã a mulher não pode estudar, não pode dançar, não pode dirigir, não pode trabalhar, em Israel o serviço militar é obrigatório para mulheres também. Lá em Israel as mulheres não só podem fazer tudo, como também aprendem a se armar, a se defender. E em Israel, Israel, você sai do serviço militar obrigatório, você sai com a arma. Todo mundo lá é armado, o pessoal é treinado para sobreviver, porque eles são cercados de inimigos. Todo mundo lá em volta quer matar eles. Quando fala assim que Israel, às vezes a mídia, porque Israel está oprimindo e está atacando. Israel nunca ataca primeiro, ele sempre se defende. Os caras lançam os foguetes e daí eles vão lá retalhar. Mas eles nunca atacaram primeiro, nunca. Eles nunca foram os primeiros a atacar. Mas vamos lá. Quanto à forma, e aí eu vou deixar vocês falarem, porque vocês tinham que estudar isso aí, né? Constituições, isso aqui é fácil. Escritas e não escritas. E a nossa, obviamente, não preciso nem perguntar qual que é a nossa, né? A nossa é escrita. Se cair na prova e errar, Deus do céu, né? Então, gente, as constituições, elas podem ser escritas e não escritas. Professor, existe constituição não escrita? Existe. Na Inglaterra, até hoje, você não tem um documento chamado Constituição. Lá, até hoje, a Constituição que eles entendem por Constituição é um conjunto de vários documentos escritos e não escritos, históricos, que vão desde a Magna Carta de 1215 até os documentos atuais. Mas eles não têm um livro, uma coisa
encadernada, ordenada, chamada Constituição da Inglaterra. Tá? Para eles, então, é não escrita, certo? E aí, nós temos daí, quanto à origem, nós temos a imutável, a rígida, a flexível, e a semirrígida. E aí, qual que é a nossa Constituição? É a rígida. Isso. Rígida. Tá? Isso daí não é quanto à estabilidade, professor? É verdade, quanto à estabilidade. Eu digitei errado aqui. Desculpa aí, gente. Tá quanto à origem, mas é quanto à estabilidade. Tá digitado errado aqui. Vocês me perdoem. Tá bom, vamos lá. Imutável. O nome diz. Não admite alteração do texto. Num primeiro momento, esse tipo de Constituição pode até parecer ser boa. Mas qual que é o problema dela? O problema é que, se a sociedade mudar, para você não pode mudar a Constituição, você só pode criar outra Constituição daí vai demandar que qualquer coisa você vai ter que ficar criando outra Constituição e outra Constituição e outra Constituição. Ou então vai incentivar, por incrível que pareça, ela vai incentivar a instabilidade política. Porque daí vários movimentos sociais vão ser contrários, ao invés de tentar criar um consenso democrático, eles vão tentar toda hora fazer movimentos revolucionários para mudar a Constituição ao favor deles. Então, esse tipo de Constituição não é interessante. Pode parecer no primeiro momento que ela é a mais coesa, a que vai dar maior estabilidade, mas é o contrário. Ela vai dar uma instabilidade, porque qualquer pendência, qualquer necessidade de alteração na Constituição, você não vai conseguir mudar o texto dela, você vai ter que mudar a Constituição toda hora. E aí você não tem como ter uma estabilidade jurídica, política, com toda hora a Constituição sendo alterada. Né? Rígida é o nosso modelo, tá? Nosso padrão. Admite alteração. Mas, por processo solene, né, e trabalhoso, e dificultoso. É só vocês verem aí a questão da PEC do voto impresso, quem acompanhou vai perceber que é um perrengue para fazer uma PEC. Né? Você precisa de 2/3 de cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos de votação. Então, você precisa de 308, se eu não me engano, votos dos deputados, 57 dos senadores, se eu não me engano, e em 2 turnos de votação cada casa do Congresso. Daí você aprova a PEC, senão fica reprovado. Então, é um processo bem
complicado, bem complexo, bem difícil de se conseguir, né? Exatamente por quê? Porque você tem que admitir a alteração da Constituição, mas você não pode admitir que ela seja feita da forma que é feito outros projetos de lei. Porque a Constituição, ela tem que ter uma proteção maior, mas ela também tem que ter abertura a mudanças, certo? Então, o nosso sistema, ele é o mais recomendado, mais defendido, né, dentro da teoria constitucional, é o nosso padrão. E aí nós fazemos um adendo, né? Até eu vi que teve, acho que a Evelyn colocou a questão do Alexandre de Moraes, da superrígida, né? Da questão da superrígida, ou foi você que colocou no caderno aí, no trabalho? Do Alexandre de Moraes, que nós temos o nosso doutrinador, e hoje ministro, né? Alexandre de Moraes, ele cria uma nova classificação, mas vocês só colocam aqui em vermelho, porque essa classificação é só ele que defende, tá? Nós temos outros autores até que concordam com ele, mas é uma criação dele, então não é uma unanimidade da doutrina, não é reconhecido pela jurisprudência, não tem uma defesa, e ele inventou essa nova classificação, que é da superrígida. Você pode comer? Por que que ele criou essa classificação? Porque, professor, você falou que a nossa Constituição admite alteração, mas por processo solene e dificultoso. Só que nós temos a exceção, o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, que são as cláusulas pétreas. Elas não podem ser alteradas. Professor, nessa classificação do Alexandre de Moraes, a rígida seria superrígida, é isso? Não, a nossa Constituição seria superrígida. Deixa eu tirar a flecha aqui. Eu fiz errado, em vez de... Segundo a Alexandre de Moraes, a nossa Constituição, né, a nossa Constituição seria superrígida. A CF de 88 seria superrígida. Tá? Porque ela admite alteração, mas existe parte dela que não admite alteração. Então, ele coloca como superrígida. Exceção ao artigo 60, parágrafo 4º, cláusulas pétreas. É isso? Você estava espremendo o olho para ver? Tá? Tá, gente? Então, isso aqui é só para título de curiosidade. Não é consenso, tá? Na doutrina. E aí, a flexível, ela admite alteração, né? Alteração facilitada. Como qualquer outra norma. Qual que é o problema disso, gente? A Constituição, ela tem que ter um peso maior, ela tem que ter uma relevância maior para o nosso país, para a nossa organização política, né? Questões polêmicas e complexas, como a questão do voto impresso, por exemplo, ela tem que ser apenas aprovada do jeito que é. Ela tem que ser realmente em 2 turnos de votação com maioria absoluta mesmo, porque senão o impacto de alteração de uma norma constitucional vai ter resultados muito complexos para toda a sociedade, maiores do que uma lei complementar e tal. Então, elas exigem mesmo que seja assim, porque a Constituição, ela é a suprassumo, né? Ela é a lei maior do nosso país. Então, nós não podemos admitir que as alterações sejam feitas de qualquer forma. Aqui está escrito errado, né? Semirrígida. Semirrígida. E a semirrígida é uma mistura da rígida e da flexível.
E aqui daí a rígida seria as normas materialmente constitucionais. E a flexível para as formalmente constitucionais. E aí vira uma bagunça. Nós já tivemos uma Constituição dessa no Brasil. A Constituição Imperial de 1824, ela era semirrígida. Ela permitia que as normas formalmente constitucionais fossem alteradas como qualquer outra lei, sem precisar de maiores formalidades. E as normas materialmente constitucionais, ela exigia um processo diferenciado de alteração. O problema está em estabelecer de fato o que seriam as normas materialmente constitucionais e as formalmente constitucionais. Toda hora surgia um debate sobre isso. E aí você acabava que às vezes, uma questão política, você entendia que uma norma materialmente constitucional era formalmente constitucional e você alterava ela de uma forma mais rápida, mais fácil. Ou então, dependendo do arranjo político, você podia fazer com que uma norma formalmente constitucional fosse interpretada como materialmente constitucional e atrapalhasse a alteração de uma coisa que não era tão relevante assim. Então, existia todo esse problema. Às vezes, passava mais tempo debatendo se a norma era materialmente ou formalmente constitucional do que se debatendo a alteração de fato dela. Então, também causa problemas e confusões e dificulta o processo, né? Então, a semirrígida também não é recomendável a sua utilização, certo? E aí, quanto à estabilidade, quanto à finalidade, quer dizer, quanto à finalidade, quanto à finalidade. E aí nós temos a garantia, a dirigente, e a balanço. Qual que é a brasileira? Hã? Dirigente, só que assim, aqui está falando mais não só do que ela tem, ela está falando da finalidade dela. E a nossa Constituição, ela não tem a finalidade só de servir de garantias, ela tem a função também de ser dirigente, de estabelecer as funções do Estado, metas de erradicação de pobreza, de igualdade, de não sei o quê. Então, ela é classificada como dirigente. Tá? Olha só, você já vai entender isso aqui, ó. A Constituição Garantia, ela tem a finalidade, né, de criar limites para a atuação do Estado. E só. Exemplo.
a dos Estados Unidos. Vocês já devem ter ouvido falar disso. A Constituição dos Estados Unidos é fininha. Só tem princípios e garantias lá, e é verdade. A Constituição americana, ela é perto da nossa uma coisinha minúscula. E ela só tem realmente só princípios e garantias fundamentais lá. Ela não fica estabelecendo a sede e o número de ministros que vai ter o Tribunal de Contas dele. Não fica lá falando sobre a localização de uma escola. É só os princípios e garantias. Já a nossa aqui, ela é dirigente. Por quê? E aí, explicar a confusão que você fez, talvez, é que isso aqui não quer dizer que ela não vai ter as garantias, entendeu? Ela vai ter as garantias. Mas além das garantias, ela vai ter por finalidade dirigir programas. Dirigir programas institucionais para o Estado. E aí nós temos a nossa Constituição, que prevê lá direitos sociais de saúde, previdência social, educação, esse tipo de coisa aí. E daí nós temos a Constituição Balanço. Aqui no texto não tem uma explicação dela, mas eu já adianto para vocês. Essa Constituição Balanço, nós vimos ela na União Soviética. A Constituição Balanço, ela tinha como finalidade estabelecer a situação do país, a situação do Estado. E criar metas. Criar programas, né? Planejamentos. Para concretizar os planos do Estado. Concretizar, aí na União Soviética, a revolução, né? A revolução socialista. A Constituição da União Soviética, eles faziam, de tempos em tempos, reuniões do partido e iam vendo em que ponto que estava o país, como é que estava. A China faz isso também. Porque num regime comunista, no regime socialista, a economia é completamente planificada, é controlada pelo Estado. Então eles fazem esses encontros, essas metas, esse planejamento direto. E a Constituição, para eles, vai se adaptando de acordo com as realidades que eles vão encontrando. Professor, o que está escrito ali é criar metas para criar planejamentos para... Criar metas e planejamentos para concretizar. Concretizar. A revolução, né? Mais ou menos isso. Esse tipo de Constituição Balanço. Nós vimos isso, que eu tenho conhecimento da China, eu não sei exatamente como é que funciona, mas eu sei que o Partido Comunista Chinês faz várias reuniões, inclusive uma delas, das últimas, que eles colocaram Xi Jinping ainda no poder, né? Eles fazem metas assim para 5, 10, 15 anos. Tipo, nossa meta daqui a 5 anos vai estar assim, com PIB desse jeito, com tais empresas, de tal maneira. E eles fazem isso tudo certinho. Se eles não conseguirem cumprir essas metas, eles fazem outras reuniões, estabelecem outras metas, e por aí vai. Eu acredito que tem.
Mas lá, Coreia do Norte é um negócio bizarro, cara. É um regime medonho. Eu não sei como é que existe uma coisa dessas ainda. Né? Um troço que é uma vergonha para a humanidade, uma Coreia do Norte existir ainda. É um estado totalitário mesmo. Né? Os caras fizeram o que todos os ditadores do mundo tentaram e não conseguiram. Eles conseguiram se manter no poder, criar uma dinastia, fechar o país inteiro para o mundo. O troço lá é bizarro, gente. É bizarro, gente. Não, é tudo controlado, né? Eles até têm celulares lá, mas é tudo controlado. Você só tem sites que o governo autoriza você visitar, você só tem um canal de TV lá, que é só do governo. E os filmes, a produção de cinema é só o governo que faz também, é tudo filme e propaganda do governo. É tudo filme de propaganda do governo. Pra vocês terem noção, gente, de quão bizarro que é essa história aí, essa coisa, o Kim Jong-il, que é o pai do Kim Jong-un, que é o líder agora, ele era fã de cinema, né? E ele queria produzir os filmes deles e tal, propaganda. E ele resolveu que ia sequestrar um cineasta da Coreia do Sul que ele gostava. E ele fez isso, ele sequestrou o cara e a mulher do cara. E prendeu eles lá, ficaram anos sumidos, ninguém sabia onde eles estavam. Eles estavam presos na Coreia do Norte e daí eles ficaram sendo torturados, sendo, né, ameaçados e tudo, separados os dois, até que daí, depois de anos e anos, eles resolveram colaborar. Eles viram que não tinha jeito, né? Resolveram colaborar. Daí eles foram anunciados na TV da Coreia do Norte lá como colaboradores, desertores, fugiram para a Coreia do Norte para ajudar a criar a indústria cinematográfica da Coreia do Norte. Eles fizeram um monte de filmes de monstros e coisas que apareciam para apavorar a população. Daí vinha o grande líder lá salvar eles e coisas. Eles tinham superpoderes, eles salvavam a humanidade. E como o mundo idolatra o grande líder da Coreia do Norte, todo mundo quer ir morar na Coreia do Norte. Tudo assim os filmes dele. Uma coisa bizarra, gente. Até que daí depois se descobriu, eu não sei se ele conseguiu fugir e tal, daí depois se descobriu que ele tinha sido sequestrado, mantido preso, separado da mulher por anos. É bizarra as histórias, gente. Coisa. Não tem lógica aquilo lá. Tem lógica. Eles são educados a achar que os líderes deles têm superpoderes, têm. Tipo. A lenda diz que quando o Kim Jong-il nasceu, foi concebido, uma estrela nova surgiu no céu, e daí veio um arco-íris duplo, apareceu no céu, estava tudo fechado, de repente apareceu o arco-íris lá, e as coisas assim. Não tem noção de ridículo isso aí, gente. Tomara que eu ainda esteja vivo quando esse regime maluco acabar. Pode falar, Raquel. Eu ia falar que isso aí é bem coisa de cinema, né, professor? É coisa de cinema, mas infelizmente é real. Infelizmente é real. É absurdo de tão ridícula que é as histórias lá da Coreia do Norte. Mas infelizmente são reais. É muito triste, na verdade, né, professor? É Porque triste. Aquele documentário lá que passou que a criança viu uma banana e não sabia o que era aquilo. É o Under the Sun? Não, eu nem sei qual que... Foi um documentário feito lá, que daí depois eles tentaram se retratar, que não era bem aquilo que estavam mostrando. Eu sei que tem um documentário... tem um documentário que os caras fizeram, que eles... Porque você chega lá... Hã? Porque lá, quando você chega na Coreia do Norte, você tem, se você não é do país, você só pode sair acompanhado de um agente do governo. Você não sai sozinho lá.
Você não vai lá fazer turismo e fica no hotel e sai a hora que você quiser e vai onde você quiser. Você tem horários pré-determinados para sair do hotel, e você sai sempre acompanhado, e você vai para os lugares que eles querem que você vá. E se você for pegar um ônibus, por exemplo, para viajar, é tudo fechado, as cortinas, as coisas para você não olhar. É tudo, eles não deixam você ver o que tem fora do lugar que eles querem que você veja. E daí esse pessoal que fez esse documentário, eles criaram tipo um fundo falso na câmera. Tinha dois cartões de memória filmando. Um falso, escondido, e o outro que daí eles tiravam e viam que eles filmavam e apagavam. E o outro escondido lá gravava sem eles saberem que estava sendo gravado. Foi uma engenharia toda que eles fizeram para eles conseguirem gravar esse documentário. É bem complicado isso aí. Aquele turista americano foi preso, que morreu, né? O cara morreu. Ele foi lá fazer turismo e daí ele pegou um cartaz. Ele tentou roubar um cartaz de propaganda política lá, porque ele queria levar para casa de lembrança. Prenderam ele por causa disso, porque lá é sagrado a figura do grande líder, né? Eles são deuses, eles são considerados tipo divindades. Então você não pode, você é estrangeiro, né? Você não pode nem prestar homenagem, cultos aos caras, quanto mais você tentar levar para casa um cartaz daquele. Prenderam o cara, levaram para campo de concentração, trabalho forçado. O cara, quando os Estados Unidos conseguiu fazer um acordo para levar o cara de volta para casa, ele estava já em coma. De tanto que sofreu lá na cadeia, coisa. Por causa de uma porcaria de um cartaz. Qual é a tua origem? Promulgado. E tem gente no Brasil que defende essa desgraça aí. Eu já vi gente na internet defendendo esse regime, dizendo que é tudo propaganda enganosa, imperialista americana, e coisa que lá é uma maravilha. Que tem eleições, que é livre, que tem eleições. Só que assim, tem sempre os caras que ganham aí. Como assim tem eleições? Daí eu vi um cara mostrou uma foto assim de uma urna, cheia de gente em volta da urna, assim, soldados lá, tem eleições, né? Tiraram tem uma urna lá que serve para tirar foto. Tem eleições. Que tem eleições. Não, e é sempre mesmo que ganha, né? O cara matou o próprio irmão dele. Ele estava, acho que nas Filipinas, escondido, e estava vendendo informações para outros países e coisas. O cara mandou matar. Foi morto dentro do aeroporto, envenenado. Mas vamos lá. Aí agora eu vou ensinar um truquezinho que eu uso que vocês não vão nunca confundir promulgada de outorgada. A promulgada, ela é a democrática com participação popular. Deixa eu tentar ver se volta o vídeo. Voltou, né? Deu uma travadinha, mas voltou. Então, o truquezinho que eu vou ensinar para vocês é o P, ó. Promulgada, vocês lembram de P de povo, de popular. Vocês lembram que a promulgada é com participação popular e a outorgada não. Tá? E a outorgada é aquela que é imposta por um regime, por um ditador, né? Tá? A promulgada não tem participação popular.
Professor, então quer dizer que aqui é o povo que faz, então a Constituição de 88, já que ela é promulgada, foi a população lá no Congresso fazer as leis e coisas, todo mundo podia falar o que quisesse. Não, gente, participação popular é por meio de eleição dos representantes, dos constituintes, dos deputados, dos senadores, tá? É assim que faz. Nós vamos ver melhor, bem certinho isso aí, quando a gente estiver estudando o poder constituinte originário e poder constituinte derivado, tá? Que vai ser as próximas aulas. Isso seria de forma indireta, né, professor? Indireta, porque não tem como ser de forma direta, gente. Imagina, né? Nós somos aqui no Brasil 200 milhões de habitantes, né? Naquela época devia ser uns 100, 100 e poucos milhões. Imagina se tivesse que ouvir cada um, né? O jeito que seria. Imagina fazer uma constituição aí por WhatsApp, né? Nem grupo de família é unido, imagina criar uma constituição, né? E sei lá, cada bizarrice que ia sair, né? Se deixasse todo mundo falar o que quisesse ali, né? Imagina. Então, vamos lá. A Constituição Cesarista ou Pactuada, faltou, né? A Constituição Cesarista ou Pactuada, às vezes ela é uma Constituição outorgada, mas posteriormente referendada pela população. Por meio de plebiscito, né, de referendo. Primeiro, se estabelece uma Constituição de forma indireta, né, muitas vezes sem participação popular, mas ela depois é colocada à votação, ver se a população aprova aquele texto, aprova aquela carta constitucional, tá? Essa aí é a Constituição Cesarista ou Pactuada. E aqui nós já respondemos, a nossa Constituição, ela é promulgada, né? Teve participação popular, a nossa atual Constituição. Nós tivemos constituições outorgadas no Brasil, tá? A Constituição republicana, não. Foi a Constituição de 1937 e a de 1967. Elas foram impostas à população, tá? A Constituição Pactuada não é tão interessante a gente estudar, gente, porque ela é bem rara de acontecer, tá? Está aqui no texto, mas não vamos se adentrar muito nela. Mas ela é aquela que é pactuada entre dois agentes revolucionários assim da população. Como se, por exemplo, vamos citar um exemplo, se as Farc e o governo colombiano se juntassem para criar uma nova Constituição, em que, sei lá, dividissem o governo entre eles, ou estabelecessem um governo, uma coalizão entre as Farc e o governo, enfim, né? Ou então agora, lá no Afeganistão, sei lá, se o Talibã resolve se juntar com o governo que tinha e estabelecer uma nova Constituição, né? Uma pactuação de uma nova Constituição entre eles. Enfim, essa é a Constituição Pactuada. Digo que é raro de acontecer porque quase até é difícil de pensar num exemplo desse tipo de Constituição. Que geralmente que se tem quando você tem, às vezes, acordos entre grupos revolucionários, às vezes até a divisão de países, né? Como, por exemplo, aconteceu com o Sudão agora. Agora não, né? Já faz alguns anos, mas né, se dividiu entre Sudão do Sul e Sudão do Norte. Eu sempre brinco assim, que para você olhar se o mapa mundi está atualizado, você olha a África. É uma piada até meio sem graça, mas é mais ou menos isso. Porque se tem alguma alteração no mapa mundi, geralmente é por lá que acontece. Dessas revoluções e guerra civil e coisa, lá direto tem alterações, né? Mas vamos lá. Quanto ao modo de ser.
Outra pode ser, ela pode ser normativa, nominativa ou semântica. Né? Constituição normativa tem o objetivo de conduzir a vida política do Estado. Né? E tem sucesso. Ela consegue fazer isso. A nominativa, ela pretende dominar o processo político. Mas não consegue. Né? Ela não consegue, porque ela está separada da realidade social. E daí, ao final, nós temos Constituição semântica. Estão conseguindo me ouvir aí? Parece que deu um barulho aí. Tudo certo, professor. Tá. Chutei o cabo, eu pensei que tinha dado alguma coisa. A semântica, ela apenas justifica o exercício de um governo autoritário. Exemplo dessas constituições que nós tivemos aqui no Brasil é de 37 e é de 69. 67, quer dizer. A de 37, que foi feita por Getúlio Vargas para concentrar todos os poderes, fechar o Congresso e concentrar todos os poderes no Executivo, na figura do presidente. Acabando com a Constituição de 1934. 3 anos depois, ele deu um golpe. E a Constituição de 67, que foi da ditadura militar. Certo? Aqui no Brasil, qual que é a nossa Constituição, né? A normativa. Normativa. Dá vontade de colocar na nominativa, né? Mas oficialmente nós estamos nessa aqui normativa, né? Porque tem muita coisa da nossa Constituição que ainda está separada da nossa realidade, infelizmente. Mas nós ainda, no Brasil, ainda não é considerado um Estado falido. Ele ainda não é considerado um Estado que o Estado não está presente, não consegue ainda se impor, não consegue fazer valer as suas instituições e tal. Por mais crise que nós temos passado nesse sentido, por mais críticas que nós podemos fazer, né, o Brasil não é um Estado falido ainda. Né? Às vezes corre risco, mas não tem possibilidade. Né?
Nós ainda não somos uma Venezuela, um Afeganistão, uma Somália da vida. Tá, então... Hã? Não entendi. Não, não. Estamos bem até, estamos bem. Tem gente pior. Tem gente... né? Já vi melhores, mas também já vi piores. Depois eu vou compartilhar com vocês um vídeo do professor Rock, que fala sobre estados falidos e sobre o Afeganistão, para vocês verem. Esse professor é nota 10. Eu queria ser ele. Professor. O quê? E a Argentina? A Argentina está pior que nós, né? Pois é. A Argentina já está é considerado um estado falido? Ainda não. 100% ainda não. Mas está caminhando. Está em crise constante lá, né? Econômica, a ruptura social, estrutural ainda não teve, né? Mas eles estão em uma crise econômica. O estado falido mesmo, para ser estado falido, é um estado que não consegue mais se fazer presente de forma alguma, Raquel. Depois eu vou colocar aquele vídeo daquele professor lá para vocês entenderem. O estado falido seria uma Somália, um Afeganistão agora. Entendeu? Em que o estado não consegue mesmo responder a praticamente nenhum das suas funções. Nem a Venezuela pode ser considerado estado falido 100%. Está próximo, mas ainda não é. Nossa. Entendeu? O estado falido é uma situação crítica mesmo, entendeu? Aquela coisa assim que não tem condições. Uhum. Entendeu? Entendi. Daí nós temos quanto à extensão. Ela pode ser analítica. E ela pode ser sintética. E aí já matamos a charada, né? Se tem uma coisa que a nossa Constituição não pode ser, é sintética. Ela é analítica com toda certeza, né? Ela analisa tudo. Ela examina e regulamenta todos os assuntos não sei se é a maior ou mais detalhada, mas com certeza é uma das mais prolixas, uma das mais garantistas, assim. Eu não pesquisei ainda esse tipo de situação, mas tenho quase certeza que é. Entender relevantes. Seja materialmente ou seja formalmente constitucionais. Né? Já a sintética é como a Constituição americana. Ela traz somente princípios e fundamentos. O resto são as leis que vão dizer como é que vai se funcionar, baseadas nesses princípios e nesses fundamentos. Tá? E aí, depois disso, nós temos quanto? A elaboração
E aí ela é ou dogmática ou histórica. Qual que é a nossa? Dogmática. Lembra de dogma da igreja? Né? Aquelas verdades absolutas que você não pode questionar. Então, ela sistematiza os dogmas, né? Os pontos centrais do Estado, né? Aquela coisa que não se pode questionar, é constitucional, é assim que vai funcionar nesse país, né? Exemplo disso, as cláusulas pétreas. Elas não podem ser alteradas, elas têm que ser sempre observadas e não tem possibilidade de alteração delas. Isso não é um dogma? Não se pode questionar, não se pode alterar, não se pode fazer nada, né? O artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, as cláusulas pétreas. Já a histórica, ela é não escrita, tá? E é resultado da formação histórica das normas do Estado. Então, é aquele conjunto de normas, de costumes, de leis escritas ou não escritas, que vai formando aquele corpo, aquela cultura jurídica que se entende por Constituição. Exemplo, Inglaterra. Certo? Podemos apagar aqui? Pode sim, professor. E aí nós temos quanto à ideologia. Isso é legal, isso aí que é em prova. Sabe como que é? Esse tipo de questão é legal de fazer aquelas de relacionar colunas, assim. Constituição tal, daí você coloca assim, histórica, dogmática, daí você vai colocando um númerozinho assim, o que é cada uma. Para que torturar, professor? Sexta-feira, 9h33, começa a tortura. Não, que tortura, gente. Isso aqui é uma satisfação. Vamos lá. Quanto à ideologia, ela pode ser ortodoxa ou eclética. Quê? Não entendi. As provas eu faço lendo aqui. As provas eu abro a apostila que eu passo para vocês, vou lendo e vou... aqui questão, fácil. Então vamos lá. A ortodoxa, ela é formada
por uma só ideologia. Não se permite oposição, não se permite outro ponto de vista, senão aquele que o Estado tem. Exemplo disso aqui, constituições socialistas, né? Ditaduras. Exemplo, China. E nem toda ditadura, né? Porque, por exemplo, a ditadura que aqui nós tínhamos aqui no Brasil se permitia mais de um partido, por exemplo, né? Agora, uma ditadura comunista, nem isso tem. China, Cuba, né? Talvez a Coreia do Norte, mas eu não sei nem se lá tem Constituição, então nem vou pôr aqui, né? Lá, por exemplo, na China é um partido único, você não tem outro partido político senão o Partido Comunista Chinês. É só eles. As eleições são internas. As eleições para presidente lá, eles decidem quem do membro do Partido Comunista vai ser o presidente. Não é a população que vota. Né? Cuba também. Cuba não tem participação. Tanto que passou de irmão para irmão. Né? Uma dinastia, uma monarquia. Né? E daí, obviamente, que para manter um sistema desse, eles não permitem a existência de oposição. Eles não permitem a existência de outro ponto de vista. Então, a Constituição vai ser formada só com base naquele partido, naquela ideologia, sem permissão de surgir nada diferente. Tá? E daí, em contraposição, nós temos a eclética. A eclética, ela permite a existência de várias ideologias, né? Permite e é formada por várias ideologias. Tá? E aqui eu nem preciso perguntar, né? A nossa Constituição, obviamente, ela é eclética. E aí, quanto a sistematização ela é codificada ou legal. Codificada ou legal, tá? E aí, a codificada é aquela que é reunida em um único documento. Tá? A nossa. Né? Você só tem uma Constituição, você não tem vários textos que formam a Constituição. Né? Você tem a Constituição. E a legal, aquela formada por documentos diversos, como a da Inglaterra, por exemplo. Né? Por exemplo, a da Inglaterra. E aqui no Brasil, obviamente, que ela é a codificada. Temos a Constituição brasileira. Certo? E aí nós temos, quanto à religião também, nós temos a
teocrática ou laica. A teocrática é aquela que estabelece uma religião oficial do Estado. Exemplo, aqui no Brasil nós tivemos uma assim. Exemplo, a Constituição de 1824. Tinha a religião católica como oficial do Estado. Você não podia ter outra religião, quer dizer, até podia, mas você não podia exercer publicamente. O professor, só pode... Pode falar. Tem uma religião o quê que tá? Não dá de enxergar aqui. Oficial. O Estado estabelece, a religião X é a nossa religião. Por exemplo, do Afeganistão, do Irã. O Irã é um Estado teocrático, muçulmano, né? Para você exercer outra religião lá é difícil. Aqui no Brasil também teve isso. Aqui até se permitia outras religiões, mas você não podia ostentar publicamente que seguia outra religião. E alguns atos da vida civil, como casamento, só era reconhecido religioso católico. E a sucessão era regida por meio disso. Então, aqui no Brasil, até a proclamação da República, se você não fosse católico, você não era considerado casado, você não podia casar, por exemplo. Professora da Inglaterra é considerada teocrática também, por causa da religião anglicana? Não sei se eles consideram ainda a religião anglicana oficial. Consideram? Eu acho que sim. Se sim, ela é teocrática, porque daí estabelece uma religião oficial. Mas lá eu acho que é bem liberado, né? Vocês têm que entender que é o seguinte, não é porque às vezes o Estado determina uma religião oficial que ele vai ser uma ditadura religiosa, né? Que não vai impor e ninguém mais pode fazer mais nada. Por exemplo, Israel é um Estado teocrático também. Israel ele tem uma religião oficial lá judaica, ele é um Estado religioso. Só que lá é completamente liberado, tem igrejas de tudo quanto é tipo de religião lá. Né? Não é imposto, né? Eles proíbem, mas ela tem uma religião oficial. E aí, em contraposição, nós temos a laica, que é Estado sem religião oficial. Né? Com certeza. A laicidade do Estado é uma coisa que nós temos que lutar sempre. Né? É complicado, né? Religião não pode se misturar na política, né? Mas, enfim, nós vamos discutir melhor isso aí mais para frente, nos direitos e garantias fundamentais. A nossa Constituição, ela é laica. Mas, professor, e agora eu convido vocês a abrirem a Constituição, bem no preâmbulo. Bem no preâmbulo. Abram a Constituição aí, bem no iníciozinho lá. Vou mostrar uma coisa para vocês. Interessante. Está bem no início. O preâmbulo é o primeiro texto da Constituição. E eu quero ver até o final do curso esse livro aí, tudo arrebentado, sujo, marcado, com marca de dedo, sem capa, assim que tem que ser. Até o final do curso tem que estar assim. Compra uns adesivinhos, você coloca na lateral assim, para você marcar as coisas mais importantes. Ó o preâmbulo aqui da Constituição. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar
o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus. Professor, você falou que a Constituição é laica e agora está aqui falando proteção de Deus, gente. Laicismo quer dizer sem religião oficial, mas não quer dizer ateu. Tá? Pode citar Deus, pode ter uma religiosidade, mas não precisa ser ateísmo, entendeu? O Brasil, ele é um país de 90 e poucos % da religião cristã. Então seria até estranho que não tivesse alguma influência da religião na nossa Constituição, no nosso Estado, nas nossas leis. Seria estranho até isso. Então, o que acontece? Você tem, obviamente, a Constituição, ela também tem que seguir, nós vamos ver isso quando estivermos falando do poder constituinte originário, a Constituição, ela também tem que seguir um preceito fundamental, você não tem como ter, aqui no Brasil, por exemplo, com 90% da população cristã, uma Constituição hindu, estabeleça sob proteção de Brahma, né? Ali no preâmbulo. Não pode, entendeu? E não é porque não pode ter menção de Deus na Constituição. Pode. O que não pode é ter uma desvinculação total da Constituição entre a sociedade. Então, assim, você tem que entender o seguinte, que laicismo não é ateísmo. Então, pode ter alguma questão religiosa, vai ter proteção. Ao artigo 19, por exemplo, também, nós vedamos a imposição, né? Olha só, deixa eu compartilhar de novo com vocês aqui, até. Daí nós vamos, depois disso, nós vamos lá para o artigo 19, ó. Inciso 1º. Olha só, é vedada a União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios. Deixa eu compartilhar a tela com quem está em casa. É vedada a União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles os seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse mútuo. Você está vendo aqui, ó, olha só que interessante, ó, é vedação. Só que, ao mesmo tempo que eu não posso subvencionar, patrocinar, manter aliança, eu também não posso embaraçar o culto e o funcionamento. Então, a laicidade é isso, é o afastamento, a separação. E não a disputa, não a briga, não a guerra. Não é que o Estado tem que ser inimigo da religião. O Estado ele tem que ser separado, ele tem que estar por cima ali, olhando de cima, entendeu? Agora, por exemplo, uma coisa que eu critico, né, que eu já falo, que eu já adianto. Por exemplo, se você for ver a sessão da Câmara dos Vereadores aqui, eles inauguram a sessão com a leitura de um salmo, a leitura da Bíblia. E está instituído isso no regimento da Câmara. E já teve casos de, até um que saiu na mídia, um caso de uma vereadora, vereadora lá do Rio Grande do Sul, não lembro que cidade exatamente, em que daí ela era ateia, e chegou no momento dela ler a Bíblia, de passarem para ela se recusou. Ela falou, não, eu não vou ler isso aqui. E daí deu briga, queriam obrigar a mulher a ler a Bíblia lá, porque está no regimento, e é o salmo, e como que pode? Mas o Estado é laico. Então, o que acontece? Eu posso ter elementos de religiosidade, mas eu também não posso ser obrigado a manifestar uma religiosidade que eu não tenho, que eu não quero. Então, ela é ateia, ela não tem que ser obrigada a ler o salmo antes de inaugurar a sessão legislativa. Entendeu? Nem deveria ter isso aí, né? Porque daí uma coisa é você fazer a menção de Deus, porque daí se entende aqui que Deus é uma manifestação cultural e tal.
Outra coisa é você fazer a abertura da sessão legislativa, que tem que ser a casa do povo, ou seja, democrático, pegando um livro religioso específico de uma religião. Então, quer dizer que, por exemplo, professor, mas é só a Bíblia, não sei o quê. E se eleger um vereador candomblecista e ele querer lá fazer uma prece a Exu, será que vão ser tão coniventes assim, falar, não, é a manifestação religiosa, né? E se o cara for satanista, né? Então a gente tem que ter isso. Se for liberar para uma religião, tem que liberar para todas. Então o dia que eleger um vereador candomblecista, vai ter que aguentar o cara lá falando, fazendo a prece para Exu. Entenderam? O que vocês aí de casa acham disso? Concordam ou não concordam? Tá certo, né, professor? Concordam? Discordam? Pode falar aí, gente. Quem discorda? Tem gente que defende que a maioria da população tem que ser a regra, né? Eu já acho que essa não é uma postura muito democrática, muito liberal. Mas tem gente que pensa o contrário. Tudo bem. Então, gente, essa é a aula de hoje, tá? Espero que tenham gostado. Qualquer crítica, qualquer sugestão, podem falar comigo, né? Ou com a Tânia. Fiquem à vontade, gente, tá? Se vocês acham que tem que seguir esse ritmo, se vocês acham que tem que mudar, podem falar, tá bom? E é isso aí. E agora, em direito constitucional, pode ficar tranquilo, vai ter tema polêmico para discutir quase toda a aula. Então, espero que vocês tenham também essa maturidade de, às vezes, ouvir o que não gostam, da mesma forma que vocês podem falar o que eu não gosto. Eu coloquei aí o fórum, né? A Raquel também tentou e não conseguiu responder. Eu falei com a secretaria lá, eles já estão